Um prodígio da matemática que sempre se destacou por sua inteligência acima da média, mas que, incomodado com o progressismo tecnológico, acabou abandonando uma brilhante carreira acadêmica para se tornar alvo da investigação mais longa e mais cara da história da Polícia Especial Americana. O professor que virou o maior pesadelo do FBI. Nesse vídeo você vai conhecer a história do Unabomber. Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Theodore John Kaczynski, também conhecido como Unabomber, ele nasceu no dia 22 de maio de 1942 em Chicago, Illinois. Ele era o filho mais velho de um casal polonês norte-americano, a mãe chamada de Wanda Teresa e o pai de Theodore Richard Kaczynski. Quando bebê, ele teve uma reação alérgica a algum medicamento e passou um tempo isolado enquanto se recuperava. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns relatos indicam que essa mudança que ele teve na personalidade foi também relacionado a esse tempo que ele passou hospitalizado, né? Teve depois a chegada do seu irmão mais novo, o David, que também teve um forte efeito sobre ele, e o David também vai ser uma peça importante para o final da história. Bom, quando criança, o Kaczynski, ele e a família se mudaram para a cidade de Evergreen Park, um subúrbio de Chicago. E desde cedo os pais dele pressionavam o menino para alcançar um sucesso acadêmico, tirar boas notas. O Theodore, ele era uma criança tão brilhante que ele pulou ali 2 séries da sua educação inicial. Ao contrário do Murilo, que repetiu 2 séries. Coitado, não repetiu na vida. Bom, pra vocês terem ideia, num teste de QI, ele tirou cerca de 167 pontos, né, sendo que superior a 140 já significava ali uma inteligência genial. Então ele era muito acima da média. No entanto, o menino era meio pequeno, né, e aí ele era zoado ali, sofria bullying de outras crianças, e também ele era considerado ali diferente por ser muito inteligente. Então ele era como se fosse um nerd da sala e aí sofria bullying por causa disso. Ele foi uma criança prodígio, educado em Harvard, ele era PhD, sua inteligência estava acima da média, seu QI era extremamente alto. Bom, ainda assim o Kaczynski ele era ativo em grupos escolares, né, incluindo ali clubes alemães e de xadrez. Bom, em 1958, com 16 anos, o Kaczynski ele ingressou numa das melhores universidades do mundo, né, a Universidade de Harvard. Ele ganhou uma bolsa de estudos, lá ele estudou matemática e fez parte de um experimento psicológico ali, conduzido pelo professor Henry Murray. Nesse experimento, os participantes eles foram submetidos a extensos abusos verbais, e acredita-se também que esse experimento tenha um pouco a ver também para o que o Kaczynski se tornou posteriormente. Bom, depois dele se formar em Harvard em 1962, o Theodore ele continuou então seus estudos na Universidade de Michigan. Lá ele conseguiu seu doutorado na universidade em 1967, e depois ele se mudou para o oeste para dar aula na Universidade da Califórnia. Aos 25 anos ele tornou-se o mais jovem professor assistente de matemática da história da universidade. No entanto, ele passava algumas dificuldades por lá, né? Parecia que ele não era muito... Os alunos não gostavam muito dele, né? Ele não parecia confortável ensinando, ele se recusava a responder também perguntas, e sem qualquer explicação, Kaczynski ele renunciou ao cargo de professor ali no dia 30 de junho de 1969. A mudança do estilo de vida. Bom, no início da década de 70, o Kaczynski ele já havia desistido da sua antiga vida e se estabelecido em Montana. Ele construiu para ele mesmo uma pequena cabana onde ele viveu em isolamento quase que total, né? Lá ele podia viver em harmonia com a natureza, né? Sem depender do mundo moderno, né? Preservando assim então a sua liberdade. Ele caçava coelhos, cultivava vegetais, passava a maior parte do tempo lendo, enquanto vivia esse estilo de vida mais simples. Às vezes dá vontade de fazer isso também, né, velho? Você já falou do cara do Tesla lá, você chegou a ver a casinha dele? Quem? O Elon Musk? Esse cara falou que largou tudo, vendeu as mansões dele, tava vivendo... O cara tá sempre... talvez o cara tem, mas o cara não se desconecta, porque o cara tem um monte de negócio pra tocar, né? Então... Essa é uma pira meio de velho, né, mano? De ter um lugar meio isolado, numa chácara, né? Uma fazenda, sei lá, tá ligado? Bom, o Kaczynski, ele desenvolveu ali a sua própria filosofia antigovernamental e antitecnológica. Como assim? Em 1978, o Kaczynski, ele
acabou meio que se cansando dessa vida pacata e ele voltou para Chicago para trabalhar na mesma fábrica que trabalhava o seu irmão, né? Enquanto ele estava lá, ele teve um relacionamento com uma supervisora, mas que acabou não dando muito certo e acabou que eles acabaram terminando de uma maneira não muito amistosa, né? Isso resultou ali na demissão deles, enfim. O Unabomber surge. Bom, depois então que ele saiu do emprego junto com seu irmão, né, e mais a treta que ele teve com a ex, ainda em 1978 ele meio que pirou de vez e decidiu que ele ia causar o terror nas pessoas plantando bombas por aí. É isso mesmo, você ouviu. O cara do nada falou, vou fabricar umas bombas aqui e vou plantar em alguns lugares. A primeira vez que ele utilizou, né, ele fez uma bomba caseira, ele enviou em um pacote para a Universidade de Chicago, né, com o endereço de remetente de um professor ali da universidade. O pacote foi encaminhado então e aberto por um oficial de segurança do campus que explodiu e aí acabou sofrendo ferimentos leves, né? Graças a Deus não aconteceu nada de pior, mas o Kaczynski então ele começou a mirar em companhias aéreas americanas, né, com duas bombas, uma em 1979 que ele mandou em um voo da American Airlines, só que essa daí não detonou. Em 1980 foi enviado para o presidente da United Airlines, que sofreu ferimentos leves após a explosão. Kaczynski planejou derrubar o mundo industrial com uma bomba de cada vez. Em 1979, ele buscou um grande alvo, um pássaro de aço. Kaczynski foi para Chicago, onde estudou as rotas de embarque para o aeroporto de O'Hare. Ele conhecia o fluxo dos correios e sabia que aquela esteira ia para o avião da American Airlines e esperava matar todos a bordo. E aí meio que essa era a pira dele, ele tinha encontrado talvez um novo hobby, né? Após esses casos, obviamente a FBI acabou entrando na parada para investigar, né? Iniciou então uma força-tarefa para investigar quem era o responsável por trás desses ataques. O caso ficou conhecido como Unabomb, que significava então University e também Airline Bombing. Então, acabou ficando conhecido posteriormente por Unabomber. O ataque a um avião comercial traz o FBI para o caso. E foi traçado um perfil psicológico para o Unabomber. Um trabalhador de colarinho azul que construía aqueles dispositivos em sua garagem era um trabalhador de dia e um homem-bomba de noite. Bom, em 1982, as bombas de Kaczynski foram ainda mais destrutivas. Parecia que ele ia aprendendo, né, a fazer as bombas ali, então começaram a ficar melhores, digamos assim. Ele começou então a tomar mais gosto ainda por esse novo hobby. Naquele ano, uma secretaria da Universidade de Vanderbilt e um professor também na Universidade da Califórnia sofreram ferimentos graves, também com pacotes explosivos. A primeira morte veio em dezembro de 1985, quando o proprietário de uma loja de informática foi morto por um dispositivo fora de sua loja. Nos anos 90, as bombas de Kaczynski fizeram ainda mais 2 vítimas fatais, fora outras tantas que ficaram feridas. Em um período de 4 meses entre 1994 e 1995, Kaczynski enviou bombas para as extremidades opostas do país, matando um executivo de publicidade e um lobista da indústria madeireira. Bom, daí vocês devem estar se perguntando, né? O cara ele começou essa pira dele no final de 78, né? E até a década de 90 ele ainda estava fazendo as bombas, mesmo com o FBI no caso, e ninguém conseguia pegar ele. Bom, a genialidade dele era tamanha que ele propositalmente deixava pistas falsas para enganar, né, e atrasar ali os investigadores. O perfil era exatamente como Kaczynski queria que os federais pensassem. Suas bombas de baixa tecnologia eram uma cortina de fumaça que mascaravam seu intelecto avançado, deixando as autoridades sem saber com quem estavam lidando. Ele deixava às vezes as iniciais FC, que representariam um suposto Freedom Club, e outras pistas falsas também. Enfim, a história dele é bem longa. Tudo isso era uma tática justamente para deixar os caras perdidos, né? E ele só foi pego porque talvez ele tenha ido longe demais do seu plano. E como qualquer criminoso que começa a se sobressair muito, ele começa a dar vacilo, entendeu? Manifesto e prisão. Uma grande virada veio em 1995, quando o Kaczynski ele enviou um ensaio, tipo um textão mesmo, de 35 mil palavras,
sobre os problemas da sociedade moderna. Ele enviou isso para vários meios de comunicação, né? Esse ensaio era para ser chamado de Sociedade Industrial e Seu Futuro, mas que foi apelidado ali mais para frente ali por Manifesto Unabomber. Bom, nesse texto o Kaczynski ele chama a atenção para os impactos da sociedade industrial, dizendo que ela promove a contínua destruição da natureza, é a fonte de problemas mentais e sociais, entre outras coisas. Enfim, pior que algumas coisas até faz sentido. Só que não justifica o que o cara estava fazendo, né? Ele chegou a ameaçar diversos meios de comunicação, como por exemplo o próprio The New York Times, dizendo que explodiria um avião ali. Falar explodiria avião também, o YouTube deve adorar também, né? Se eles não fizessem ali a matéria dele, né? Bom, ele ainda exigiu que fosse publicado esse manifesto dele por mídias respeitáveis, né? Por exemplo, a Globo, não quer dizer, não é a Globo não, a Globo não é respeitável. Bom, ele não aceitou que fosse publicado pela Penthouse, era uma revista de conteúdo adulto que se ofereceu para publicar a parada, mas segundo o Theo, ela era menos respeitável que as outras publicações. Bom, enfim, no final das contas, esse manifesto dele foi publicado pelo The New York Times e também pelo The Washington Post no dia 19 de setembro de 1995, fazendo então a vontade dele. Como eu disse, quando o criminoso ele começa a se sobressair, eu acho que a vaidade dele vai falando mais alto também e ele quer meio que se aparecer, tá ligado? Porque o cara, sou um criminoso, pá, não tô sendo pego, mas eu também não tô sendo conhecido, ninguém sabe quem que eu sou, eu não tenho nenhum alter ego, tá ligado? E aí o cara começa às vezes a vacilar, tá ligado? E nessa daí o cara dança. Bom, o que ele não sabia é que esse manifesto que ele enviou, né, também seria responsável pela sua decadência. Né? Pouco tempo depois de publicado, a cunhada do Kaczynski, né, a Linda Patrick, ela leu o manifesto e incentivou ao seu marido, né, a ler também esse manifesto, né? Embora ele e o Theodore, o Kaczynski no caso, e o irmão dele, eles tinham se distanciado ao longo dos anos, né? O irmão mais novo, né, o David, quando ele leu esse manifesto, ele reconheceu o estilo de escrita do irmão, né? E também algumas ideias, né? Que ele sabia que aquela carta, aquele manifesto tinha sido escrito pelo seu irmão. E aí o que ele fez, né? Fez o certo. Ele foi consultar ali com um detetive particular, né? No início de 1996 ele compartilhou então essas suspeitas que ele tinha com o FBI. E aí foi então no dia 3 de abril de 1996 que investigadores federais prenderam Kaczynski na sua cabana que ele tinha em Montana. Bom, então, a grosso modo, ele foi caguetado pelo irmão dele, você entendeu? Bom, os meios de comunicação então divulgaram as imagens do barbudo e despenteado Theodore, né, dando então ao país o primeiro vislumbre do infame Unabomber. Em sua cabana eles ainda encontraram uma bomba completa, né, outras partes da bomba e cerca de 40 mil páginas de seus diários. Né, nessas páginas ele descrevia com detalhes todos os crimes que ele já tinha praticado. Mano, 40 mil páginas, velho. Foi um texto de 35 mil palavras e depois uma bomba de 40 mil páginas. Olha, mano. Cara, é maluco mesmo. Loucaço, mano. Bom, o David, depois, né, disso tudo, ele ainda recebeu uma recompensa de 1 milhão pela informação, né, que levou à captura do terrorista. Só que como essa não era a sua pretensão inicial, né, ele só fez o que achou que era certo mesmo, ele decidiu destinar esse dinheiro para as vítimas do irmão. Uma atitude muito nobre por parte dele, né? A vida atrás das grades. Bom, em janeiro de 1998, o Kaczynski tentou suicídio sem sucesso, né, enquanto ele se preparava ali para ir a julgamento. Ele também insistia para os seus advogados não usarem um tipo de defesa que alegava que ele era louco ou algo do tipo, né? Então, assim, ele tinha também esse ego, tá ligado? Falou, mano, eu não sou louco, tá ligado? Não tenho problema mental, não alega isso, porque às vezes alegando isso consegue reduzir pena e um monte de coisa, né? E é o que muito advogado faz, né? Quando pega um criminoso aí e tal, o cara é maluco, o cara não sei o quê. Muitas vezes o cara é muito são mesmo, tá ligado? Ele é igual da puta mesmo. O caso do Adélio lá, né, mano? Primeiro passo dos caras. Do próprio, do Lázaro lá. Do Lázaro. Entendeu? Se pegasse ele, os caras iam alegar, o advogado dele ia alegar que ele é louco também, entendeu? Bom, no entanto, o Kaczynski, ele decidiu ali colaborar e se declarar culpado também de 13 acusações federais relacionadas a bombas, né? Em troca, o governo federal
concordou em renunciar à busca ali pela pena de morte que ele teria, né? Em maio de 1998 ele foi condenado então à prisão perpétua, né, por suas ações e permanece preso até os dias atuais. Em 2016 a Discovery exibiu uma minissérie em 8 partes chamadas de Manhunt Unabomber, né? Para quem quiser saber mais. Como eu disse, o caso dele é muito maior, né? Esse é só um resumo, é uma boa pedida aí. Theodore John Kaczynski é mais um dentre tantos casos que a gente ouve falar aí de pessoas acima da média que resolveram usar a sua inteligência para o lado mal, né? O lado ruim, né? Mas é isso, já tinha ouvido falar sobre esse caso, sobre o Unabomber? Comenta aqui embaixo, lá no meu Instagram. Até o próximo vídeo, falou!